Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso Espaço Online desta sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre problemas relacionados ao uso excessivo de computadores, iPads, iPhones, smartphones, problemas na mão. Como é difícil ficar longe desses equipamentos hoje em dia. Para isso, nós convidamos o Dr. Antônio Carlos da Costa. Ele é ortopedista do Hospital Sírio-Libanês da Santa Casa de São Paulo e especialista em cirurgia da mão. Doutor, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Patrícia. É um prazer para mim estar aqui e estou à disposição para o que vocês precisarem. Antigamente era comum a gente ouvir dizer que o pianista tinha problemas com a mão, né? Pessoas que exercitavam dessa forma. Agora todo mundo usa demais a mão. Excessivamente, né? Onde é que a gente pode estar em qualquer lugar, a gente está lá falando, mandando mensagem pelo celular, ou mesmo usando o computador. Sem dúvida. Isso acarreta problemas. A mão é a nossa ferramenta principal. Nós dizemos que a mão é a extensão do nosso cérebro, né? Então, sem a mão, realmente nós temos muita dificuldade no dia a dia. E com dos anos 80 para cá, com a popularização dos microcomputadores, e que é uma coisa fantástica para nós. Não tem como eu falar não usem computador, não tem como. Não tem como falar não usem o iPhone. O iPhone é fantástico, o smartphone, de um modo geral, é muito legal, é muito prático, né? E com isso nós estamos sobrecarregando as nossas mãos. E a geração nova, então, nem se fala, né? É muito comum eu atender no consultório, a mãe começa a contar o caso e o filho está mandando mensagem para o amigo, para alguém, né? Então, assim, é quase que um vício, né? É tão bom que vira um vício, mas isso tem consequências, né? Pois é, quais são as principais consequências? O que o senhor atende diariamente no consultório? O que o senhor tem visto? Bom, primeira coisa, vem muita gente com dor na mão de manipular esses aparelhos, assim, tem as modas, né? Então, nos anos 80, teve aquela migração da máquina de escrever para o teclado. A máquina de escrever, você tinha que parar, trocar a página, você errava. Uma é que você tinha que digitar devagar, que se você errasse, dava um trabalho muito grande. Hoje você põe uma frase, lê a frase, não gostei, apaga, né? Isso mudou muito. E para você errar, você tinha que parar de digitar, punha o branquinho, isso... Para apagar aquela letra. Da minha idade, ou mais velho que eu, lembra disso, né? Hoje não, hoje é tudo no teclado, hoje é muito mais dinâmico o negócio, né? E agora, nos anos de 4, 5 anos para cá, veio a moda dos smartphones, né? Tem uma série deles. E o grande problema é que eles são pequenos, eles têm que ser pequenos, não podem ser grandes. Esses teclados são muito pequenos e muitas vezes nós temos que teclar com o polegar. O polegar é um dedo que, para nós, ele sempre deve ser preservado. Nós temos um grande carinho com o polegar, que é o principal dedo da mão. Ele representa mais ou menos uns 40%, 50% até da função da mão. O que diferencia o homem dos outros primatas é a capacidade de usar pinça. Por isso, além de outras coisas que o homem desenvolveu e chegou ao estado que nós estamos hoje, né? Nós somos muito mais evoluídos do que os outros primatas. E o polegar, ele é fundamental para a pinça. A pinça, eu faço uma pinça com 2 dedos, com 3 dedos, né? E sempre é o polegar e mais 1, polegar e mais 2, ou polegar e o resto. Só que o polegar, ele tem uma característica que vocês podem notar. Os outros dedos são muito ágeis. E o polegar não tem a mesma agilidade. E quando eu vou digitar um aparelhinho com uma mão só, eu seguro com esses dedos e digito com o polegar. Esse é um problema sério. Outro problema é que eu tenho que trazer o polegar para adução máxima, quer dizer, eu tenho que aproximar muito o polegar e ele trabalha numa posição que é muito ruim para os tendões aqui da mão, que pode dar uma doença com nome bonito aí, que é tenossinovite estenosante de Dequervain. Nossa, doutor! O que quer dizer esse nome bonito aí? Nós temos alguns tendões que passam dentro de um túnel, e quando eu fico nessa posição com o polegar, que é a posição que eu vou digitar, esses tendões ficam muito tensos, eles ficam tensos dentro desse túnel, ele começa a ter um atrito e começa a dar dor. Um outro problema sério, nós temos aqui uma articulação, que ela tem uma característica, que ela é uma articulação recente dentro da evolução das espécies, porque é só o homem que tem ela desenvolvida. Mas ela não está totalmente desenvolvida ainda, talvez em milhares de anos ela fique perfeita, como é um quadril, como é um ombro.
E se eu trabalhar com o polegar muito aduzido para quem tem alguma frouxidão ligamentar, ela vai escapar. Quer dizer, quando eu faço esse movimento aqui, a articulação escapa. Quando eu trago o dedo para essa posição que é a mais de repouso, a articulação encaixa. E se eu ficar nesse movimento de entra e sai, a articulação fica fazendo esse movimento e ela desgasta. Né? Então, isso é mais comum em mulheres, que as mulheres, pelo fato de ter o estrógeno, as articulações são mais frouxas do que a do homem, e nesse movimento vai raspando. Isso, com o tempo, isso vai provocar um desgaste mesmo. Né? Interessante, quer dizer, então, mulheres têm mais problemas de mão do que os homens, justamente por causa de questões hormonais. Isso. E também tem, se você pegar numa fábrica, numa empresa, você tem muito mais digitadoras do que digitadores. Então, nos nossos consultórios, nós temos mais mulheres do que homens com esses problemas. Bom, o senhor costuma atender pessoas de todas as idades, já que o senhor está falando de desgaste, quer dizer, esse desgaste também pode estar relacionado à idade do paciente ou não? Hoje é comum o senhor encontrar adolescente com problema de mão. A dor na mão nós temos em todas as idades. Lógico que com desgaste eu só vou encontrar nas pessoas mais velhas, né? Sendo que tem o fator genético, tem o fator da atividade, e tem o fator dessa sobrecarga mesmo, né? Mas assim, nós temos dor hoje em adolescentes. Uma vez, um fato curioso, eu estava dando aula lá na Santa Casa de São Paulo e tinha um aluno na primeira fileira com o telefone ali, né? Vi uma vez, vi duas, e estava me incomodando. O cara, a aula inteira, olhando para minha cara e usando o telefone celular, né? Eu falei, bom, o que você está fazendo com esse telefone? Anotando a aula. Nossa. Minha cara caiu, né? Mas assim, essa geração nova, eles encaram uma coisa diferente. Eles usam o telefone como nós usávamos, sei lá, um papel e uma caneta, né? Um caderno, né? Então, assim, os hábitos mudaram muito. Essa geração nova, que vai vamos colocar dos 12 anos em diante, eles já nasceram com o teclado na mão, primeira coisa, né? E nós não. Eu estou com 46 anos. Eu comecei a ter computador com 20 e poucos anos, que foi nos anos 80, quando houve essa popularização. Essa meninada não. Essa meninada que está hoje com 20 anos, que está no mercado já, eles nasceram já com teclado, já, né? Com mouse. Eles mexem com mouse. Eu tenho uma filha de 8 anos, ela mexe com mouse como mexe com uma caneta. Eu lembro que quando vi um mouse a primeira vez, a minha geração toda, você não sabia como que mexer direito, né? Foi difícil a adaptação, né? Sem dúvida. E agora eles já nascem adaptados. E eles pegam um telefone nosso, eu tenho vários amigos que têm filhos pequenos, eles pegam os nossos telefones e mexem muito melhor do que nós, né? Impressionante. Então, é uma outra realidade que hoje nós temos que nos adaptar a isso, né? Pois é, e nós temos que nos preparar para isso também, preparar os nossos filhos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, prevenção de problemas, com o Dr. Antônio Carlos da Costa, ortopedista do Hospital Sírio-Libanês e da Santa Casa de São Paulo, ele que é especialista em cirurgia da mão. Estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online, você pode participar do programa com perguntas, comentários, mande para cá. No Facebook, o nosso endereço é Jovem Pan Online, é só curtir a nossa página. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem para espaço@jovempan.com.br. Já voltamos.